O Inter chega no seu primeiro acerto de 2026. Saiba tudo no vídeo de hoje. Salve, salve, gurizada, tudo certo com vocês? Eu sou o Matheus Girardello, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se tu ainda não tá inscrito, já te inscreve, já deixa o like e principalmente ativa o sininho das notificações. Fazendo isso, toda vez que tiver conteúdo novo, tu vai estar recebendo em primeira mão. Vamos lá, gurizada, porque de uma maneira completamente diferente, completamente alheia daquilo que a gente está acostumado, o Inter soltou um comunicado oficial. E aí, normalmente, quando é comunicado oficial, é pra bronca, é pra coisa que é séria, que a gente até acompanhou durante essa semana, né? O Inter indo a público reclamar sobre a troca de data do Clássico Grenal, a troca de horário que a gente viu ali. E é normalmente para isso que serve um comunicado oficial. Mas o Inter acabou demonstrando um pouquinho da sua insatisfação também, aí é uma leitura minha também, em relação a essa demora na contratação para trazer algum reforço, e aí o Inter acaba soltando assim que tem o acerto contratual com o Paulinho Paula, jogador de 29 anos, que atua na segunda função do meio de campo, pode atuar também como meio atacante, então basicamente ele vem para substituir o espaço vago pelo Oscar Romero, que deixou o Inter no final dessa temporada. Assim que encerrou seu vínculo com o Colorado, o Inter decidiu por não renovar e a partir disso teria que achar uma reposição no mercado e encontrou no nome do Paulinho Paula, que é um cara que tá um bom tempo já na mira do Inter, desde 2021. Paulo Brax tentou trazer o jogador para cá, acabou não rolando. Na época ele acabou indo pro Al-Shabaab e por lá acabou fazendo carreira por um bom tempo, ficou 2 temporadas lá nos Emirados Árabes. Voltou ao Brasil no Vasco da Gama e, cara, ele vai muito bem naquele time do Ramon Dias. Ele é titular, faz 21 partidas, marca um gol, dá 2 assistências. E no início de 2024, quando ele teria tudo para ir melhor ainda nessa temporada com a equipe do Vasco, ele acaba tendo uma lesão de LCA e fica 307 dias fora. Ele se lesiona no dia 28 de janeiro e vai voltar somente no dia 29 de novembro de 2024. Ele fica o ano inteiro fora dos gramados. E então isso atrapalhou muito o Paulinho Paula, ele não conseguiu se recuperar no Vasco da Gama e o Inter faz esse esforço de tentar reencontrar o futebol do Paulinho Paula, que algo que não aconteceu no Vasco da Gama. Na temporada passada do jogador, ele fez 27 jogos, 1 gol, e aí, cara, me chamou muita atenção a minutagem que o Paulinho teve no Vasco da Gama, 921 minutos, ou seja, uma média de 30 minutos por partida. Cara, reserva, completamente reserva. Tanto que eu fui dar uma olhada um pouquinho mais a fundo e a gente consegue contar nos dedos os jogos que o Paulinho fez acima de 80 minutos na temporada de 2025. Aqui, deixa eu pegar. Contra o Nova Iguaçu, lá no dia 5 de março, tá? É essa partida que ele faz acima de 80 minutos. E, cara, ele vai fazer esse feito novamente, ele acaba entrando alguns minutos ali, 10, 15, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, pegando só o acréscimo diversas vezes. E aí ele vai voltar a fazer mais de 80 minutos contra o Atlético Mineiro agora no dia 7 de dezembro. Ou seja, a última rodada do Vasco da Gama, onde o Vasco já pensava muito na Copa do Brasil, onde já estava com foco completamente diferente em relação ao Campeonato Brasileiro. Então Paulinho Paula volta a estar nesse time do Fernando Diniz, somente nessa reta final, muito mais para compor calendário do que qualquer outra coisa. Vou trazer aqui o comunicado oficial do Inter, tá? O Sport Clube Internacional informa que acertou as bases contratuais com o meio-campista Paulinho Paula. O jogador desembarcará em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira para a realização de exames médicos e a sequência dos trâmites jurídicos e administrativos. Concluindo essas etapas, o atleta será oficializado como reforço do clube para a temporada de 2026 e passará a integrar o elenco profissional no CT Parque Gigante sob o comando de Paulo Pezzolano. E aí me chamou a atenção, tá? Porque ele vem justamente para compor um grupo, uma lacuna que estava desocupada pelo Oscar Romero, que era jogador que não conseguiu disputar a posição, que não conseguiu suprir as expectativas daquilo que a gente imaginava, que ele poderia contribuir, sendo reserva do Alan Patrick, sendo um segundo homem nesse meio de campo, não conseguiu fazer. E aí não me surpreenderia caso o Paulinho Paula acabasse até mesmo compondo o grupo do Pablo Fernandes, que vai iniciar o Campeonato Gaúcho agora no dia 11, e a partir disso ele já poderia ganhar alguns minutos. Mas não, ele vai se apresentar, melhor dizendo, junto à equipe do Paulo Pezzolano, que faz um trabalho um pouquinho diferente, que voltou com 5 dias de diferença em relação à pré-temporada do Pablo Fernandes, e a partir disso a gente sabe que faz bastante diferença na questão física. Vale lembrar, é um jogador que pode sim fazer a primeira função no meio de campo, pode ser um primeiro volante, mas de origem ele é um cara que faz esse segundo função no meio de campo e podendo sim avançar um pouquinho. Mas, cara, a grande questão pra mim, e aí é muito mais questão de comentário, tá? Do que eu fui observar
nas imagens do Paulinho Paula é em relação à intensidade do jogador. Me chamou muita atenção. É um cara que deve bastante nesse quesito. Antes mesmo até da lesão. E aí, cara, a gente tem pouquíssima coisa para avaliar depois da lesão. Porque são poucos jogos. São 27 jogos onde, se a gente for somar aqui, não dá 1000 minutos. Então é pouquíssimo, é pouca coisa. Então é difícil a gente ter uma análise muito grande em relação ao que ele vai apresentar no Inter. Pode sim se sair muito bem, pode sim ser um cara que tem muita qualidade, que vai desempenhar isso com um elenco do Paulo Pezzolano, que a gente sabe que trabalha muito a questão física, trabalha muito a questão de trabalhar o jogo de intensidade, e a partir disso o Paulinho Paula voltar a poder performar. A gente sabe que é um jogador que tem uma boa qualidade, que se destacou muito logo cedo no Fluminense, onde ele é revelado, vai muito cedo para o Sporting de Portugal, ainda na equipe sub-23, se destaca, fica no Boa Vista e a partir disso vai para os Emirados Árabes quando retorna ao Brasil agora em 2023. O Inter deve estar assinando com o jogador por 2 temporadas. Pelo menos essa é a informação do Vene Casagrande, lá do Rio de Janeiro. E a tendência é que sim, isso se confirme, que assim que passar nos exames, o Inter já apresente ele de maneira oficial. Então tem até uma grande chance de, quando está acompanhando esse vídeo, o Paulinho Paula já ter sido anunciado de maneira oficial, não só um comunicado oficial como fez o Inter, e aí me chamou muita atenção. Sim, o Inter demonstrando também a sua insatisfação no mercado de transferências, apontando sim que já era para estar um pouquinho mais avançado todas essas questões. E, cara, vale lembrar também que tem a situação do Inter com o Félix Torres, já se tem o acerto em relação a Corinthians, a Inter e ao jogador, porém se tem a questão ainda com os empresários do jogador que precisam receber uma fatia da negociação envolvendo o Santos Laguna, que está atrasado essa comissão aos empresários do jogador, e aí o Inter se negou a pagar esse valor. O Inter falou: ó, Corinthians, é contigo, se acerta aí, porque se não se acertar, o Inter vai acabar deixando o negócio, o Inter vai acabar partindo para outra. Então o Inter tem esses 2 negócios mais avançados que devem ser anunciado nas próximas horas, e a partir disso a gente já começa a focar também no Campeonato Gaúcho, a equipe que vai a campo com o Pablo Fernandes na estreia contra o Novo Hamburgo nesse domingo às 18 horas. Chegou até aqui no vídeo? Deixa o like, principalmente se inscreve no canal. É nóis, valeu, tamo junto e dá-lhe Inter.